4 jogos ontem pela 17ª rodada da Série B. Na ressacada em Florianópolis, o Guarani venceu o Avaí por 1-0. No Batistão, em Aracaju, o CSA derrotou o Confiança 2-0. Na Serrinha, em Goiânia, Goiás e Remo empataram por 1-1. Em São Januário, Vasco venceu o Vila Nova por 1-0. Hoje mais 4 jogos. No Bento de Freitas, em Pelotas, o Brasil de Pelotas recebe o Coritiba às 4 da tarde. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Londrina, isso às 7 da noite. No Castelão, em Fortaleza, jogam Sampaio Correia e Náutico, isso às 9:30. No Independência, no Indepa, com a transmissão do primeiro time do rádio, o Cruzeiro recebe o Vitória. Mais informações diretas agora com o repórter Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Boa tarde para amigo ligado aqui no Rádio Esportes. Cruzeiro concentrado na Toca da Raposa 2 desde ontem, teve o último treinamento, muita expectativa, muito foco também para esse duelo contra o Vitória que está atrás do Cruzeiro na tabela da Série B, mas são jogos sempre difíceis para o Cruzeiro na competição e o time querendo buscar esta segunda vitória consecutiva para se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. 23 jogadores foram convocados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Daqui a pouco vamos até tentar imaginar o que faz o Vanderlei. Talvez repita a formação que começou contra o Brusque, mas antes o Cruzeiro apresentou ontem o Ricardo Rocha, diretor técnico, em uma entrevista muito bacana, muito consciente o Ricardo Rocha de todo o trabalho à frente do Cruzeiro, aquele contato mais direto com os jogadores, com o futebol de base também, comissão técnica e diretoria. E o Ricardo Rocha está aqui no Rádio Esportes, primeiro falando sobre o objetivo do Cruzeiro, se ainda é possível pensar em acesso. Fala, Ricardo. Como eu falei antes, eu sabia dos problemas do Cruzeiro, mas vim. Primeiro, pelo convite de Vanderlei. Segundo, tenho dirigentes amigos meus, André Argolo, né, que está aqui há um bom tempo. E segundo, pelo elenco do Cruzeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vim para aqui, eu sabia que o Cruzeiro não pode contratar. Eu sabia que o elenco de jogadores que tem. Então, quando eu vi o elenco, eu comecei a estudar. Se você perguntar, poderia contratar mais gente? É claro que poderia. Mas eu vim para aqui sabendo que a gente não vai poder contratar. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado o que nós podemos tirar desses jogadores no dia a dia, na condição desses jogadores, dos mais experientes, dos mais jovens. É como eu falei, o Cruzeiro é muito grande, amigo. O Cruzeiro é muito. Quem está aqui tem que saber da responsabilidade do Cruzeiro. Então eu sabia de tudo isso, estou aqui, estou feliz demais de estar no Cruzeiro. Agora tem que se trabalhar. É aquilo que eu falei, falar pouco, trabalhar muito e buscar resgatar tudo isso. Né? A história do Cruzeiro, os jogadores, a história do Cruzeiro era muito bonita, mas daqui pra frente ela tem uma outra história. Ninguém esperava o Cruzeiro estar na segunda divisão, e eu me lembro ainda, quando eu estava no São Paulo há 2 anos atrás, eles falavam, as equipes que não caíram, era Cruzeiro, era São Paulo, Santos, Flamengo, aí eles falavam, time grande não cai, mas um dia cai sim, se não tiver um trabalho sério, uma gestão muito forte, uma gestão séria, e tá aí o Cruzeiro. Então, o meu desafio é o seguinte, eu sei o que é o Cruzeiro hoje, das dificuldades que se encontra, mas a gente vai tentar mudar tudo isso. Ricardo Rocha também falou sobre esta questão dos salários atrasados que estão sendo colocados em dia e como trabalhar para que novos atrasos não aconteçam no Cruzeiro. Na realidade isso é ruim, né? Não é legal você ter atrasos como houve, né? É claro que as coisas pouco vão se assentando, né? Tem algumas coisas pendentes sim, ninguém é bobo, mas a maioria do que Vanderlei conseguiu, as coisas estão fazendo, ainda tem algumas coisas pendentes que vão ser cumpridas, vocês podem ter certeza, é o que a gente quer o mais rápido possível com os jogadores, mas isso foi uma exigência do Vanderlei e a minha preocupação quando ele veio falar comigo, eu falei, Vanderlei, tudo bem, a gente não vai contratar, a gente tá numa situação difícil, tem problemas em FIFA, mas no mínimo tentar isso, que é pagar os salários em dia para que a gente possa cobrar e se ter uma nova alegria. Já se foram pago, né, alguns acordos acertados, estou muito feliz em relação a isso, mas precisa ainda ter algumas coisas para se colocar em dia, mas eu tenho certeza que vai se colocar. Uma vez um dirigente falou para mim assim, Ricardo, não tem milho, não tem pipoca, isso ficou gravado, vocês precisam ganhar. Sabe por quê? Sabe por que eu falo isso?
tenho certeza, o Cruzeiro é grande e tem torcedores muito grandes que vai nos ajudar. Vamos começar a ganhar. Eu já falei para alguns jogadores, já ganhou em Brusque. A gente tem que pensar passo a passo. A gente não tem que pensar em ficar entre os 4. A gente tem que pensar primeiro sair dessa situação difícil, porque para chegar entre os 4 é um caminho ainda longo. Agora, para sair desse sufoco, hoje a gente não tem andado no Z4. Mas você, para ter uma ideia, o futebol é tão ingrato, aí você perde um jogo do Vitória, você já volta pro Z4. Aí fica tudo mais difícil. Então nós temos 2 jogos em casa, dificílimos, tanto Vitória como Sampaio Corrêa, mas eles também têm que saber que eles vão jogar com uma equipe difícil, que joga dentro de casa, que tem uma camisa e que tem um poder, que tem uma torcida, apesar da torcida não comparecer, mas tenho certeza que ela vai estar do nosso lado. Então tudo isso é importante, o atleta tem que saber disso. Hoje eu diria de coração, já aconteceu comigo, tá? Não vou falar o clube, a gente é como sócio aqui, a gente precisa ir bem para que as coisas caminhem bem. É uma sociedade de vitórias e eu tenho certeza, gente, que se time começar a ganhar, esquece, vocês não vão falar de salário, ninguém, porque eu tenho certeza que vai colocar a casa em ordem. O Cruzeiro tem pessoas sérias que querem ajudar, que ficaram desanimadas também, como eu cheguei aqui e fiquei, como muitos profissionais que trabalham aqui estavam tristes e que hoje, já com alguns pagamentos e com as reuniões que nós estamos fazendo, eles voltam a ter uma alegria, porque a vida é confiança. Eu gosto, quem não gosta que você fale bem. Agora, a maior dor, eu sempre falo, a gente aprende mais na dor, na derrota. Eu, para ganhar 94 com o Brasil, aquele grupo, a gente precisou perder em 90. Rivaldo e Roberto Carlos, eu digo esses jogadores dos outros, Rivaldo, Roberto Carlos, né, Ronaldo, sofreram perder em 98 para ganhar em 2002. Então o sofrimento, ele te ensina mais. E esse sofrimento é doloroso para a torcida e para nós. É doloroso. Mas é como eu te falo, é um pacto. Torcida, jogadores, comissão técnica, direção, a gente precisa ajudar o Cruzeiro. Muito bem, 12:06, Júnior Brasil, a entrevista do Ricardo Rocha, muito consciente, uma fala fácil e que possa ajudar neste momento. Tem uma bagagem que dispensa comentário, em Brasil. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Samuel. A gente sabe da importância daquilo que ele falou, da vitória nos 2 jogos em casa, mas que fala boa, que fala positiva, que fala que traz confiança e que essa fala possa repercutir, trazendo apoio, inclusive apoio financeiro com aqueles torcedores que têm condição, que ele mesmo citou, e uma fala que traz segurança. Tomara, Milton, que ele seja ouvido no Cruzeiro e que a voz do Ricardo possa ecoar lá dentro, naquilo que ele fala, naquilo que ele traz como experiência e bagagem, porque você sente muita segurança ouvindo e sabe do potencial dele. Então que haja uma mobilização, porque o Cruzeiro precisa disso. De 0 a 10 você dá que nota pra ele? 11, pela fala do 11. É isso mesmo. Uma Falou história muito linda dele, sem dúvida nenhuma. Cruzeiro precisava dessa fala e também acredito, viu, Samuel, de atitudes como a do Ricardo, de confiar, fazer parte e somar. É isso aí, que vem a vitória logo mais às 7 horas no Independência. O Vanderlei relacionou 23 jogadores, algumas novidades entre os relacionados: retorno do Norberto, retorno do Rodolfo, retorno do Matheus Pereira, retorno do Adriano e também o Dudu voltando a aparecer. Mas talvez o Vanderlei, até para dar moral pro grupo neste momento, comece com o mesmo time que venceu o Brusque, tendo o Marcelo Moreno no comando de ataque. Ontem, Cruzeiro e Marcelo Moreno oficializaram a permanência, recusa que o Marcelo fez da proposta do Colo-Colo do Chile, que estava mesmo interessado no centroavante, mas ele segue firme e forte, diz que não vai abandonar o Cruzeiro neste momento, que quer ajudar muito, quem sabe fazendo gol hoje contra a equipe do Vitória. Foi lá que o Marcelo Moreno começou e veio bem novo aqui pra Toca da Raposa 2. Se repetir a formação, o Vanderlei escala o Cruzeiro com Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Jean Vitor, Flávio, Ariel Cabral, Rafael Sobis, Wellington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno. E o Vitória, como que chega pro compromisso desta noite? Fala, Álvaro Damião, um abraço. Alô, Samuel, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes, Milton Júnior Brasil. O Vitória está em Belo Horizonte desde ontem à noite, concentrado no Hotel Mercury, na zona de rebaixamento com 13 pontos. O Vitória vem de derrota na última rodada, perdeu para o Vasco por 1-0 jogando em casa. O time baiano está sem treinador desde a saída do Ramon Menezes, que foi demitido após a eliminação do Vitória na Copa do Brasil. Ricardo Amadeu não poderá contar com os zagueiros Wallace
Rossi e Marcelo Alves, que estão suspensos. João Vitor e Matheus Moraes devem ser titulares. Ricardo Amadeu é o técnico interino do Vitória. O provável time do Vitória é este: Lucas Arcanjo, Van, João Vitor, Matheus Moraes e Roberto, Pablo, Fernando Neto e Bruno Oliveira, Marcinho, Samuel e Guilherme Santos. Samuel. É isso, Álvaro Damião, esse xará aí, que tenha um dia ruim hoje contra o Vitória. Para fechar a primeira participação, os 23 relacionados. Lembrando que Cáceres e Lucas Ventura, o Nonoca, eles seguem se recuperando no departamento médico, e o Felipe Augusto fica fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Goleiros: Fábio e Vinícius. Laterais: Norberto, Jean Vitor e Matheus Pereira. Zagueiros: Rodolfo, Ramon, Eduardo Brock e Léo Santos. Volantes: Adriano, Flávio, Rômulo, Ariel Cabral e Matheus Neres. Meias: Claudinho, Marcinho e Giovani. Atacantes: Thiago, Marcelo Moreno, Rafael Sobes, Wellington Nem, Bruno José e Dudu. O Cruzeiro que esta noite contra o Vitória, às 7 horas a bola rola e os torcedores se mobilizando para fazer uma recepção, claro que todo mundo com máscara, álcool em gel, mantendo ali o distanciamento, para fazer uma recepção ao ônibus do Cruzeiro. A concentração marcada para 4:30 da tarde na rua Pitangui, no Indepa. É o jogo desta noite contra o Vitória, os dois próximos, contra o Vitória e sábado contra o Sampaio Correia no Independência, e o Cruzeiro querendo, claro, se afastar da zona de rebaixamento. É duelo importantíssimo e o Luxemburgo pedindo muita concentração, muito foco, respeito ao Vitória, mas claro, é para buscar os 3 pontos no duelo desta noite.